Bom dia, meus alunos. Vamos hoje fazer a nossa revisão. A aula 35 é uma revisão da sequência didática número 5, tá? Sobre pensamento social e político no século XIX. Eu não vou me aprofundar muito, nem perder muito tempo, porque isso é apenas uma revisão. A gente tem que partir do princípio que vocês assistiram às aulas sobre o pensamento social e político. Então, hoje vai ser uma aula bem resumida, bem objetiva, batendo os pontos principais. Tá ok? Então nós vamos bater então só aqueles aspectos principais e sem aprofundar muito. E relembro, vocês já devem ter visto, assim, se não viram ainda, voltem lá e vejam as aulas aí do pensamento social e político do século XIX. Hoje é apenas uma revisão. Vamos lá então. Vamos iniciar então a revisão para a nossa A6, começando aí com o pensamento social e político no século XIX. Então nós vamos bater esses pontos aí, a conjuntura do século XIX, o liberalismo, o nacionalismo, o positivismo e o evolucionismo e as correntes de origem socialistas ali, socialismo utópico e científico, o anarquismo e a doutrina social da Igreja Católica. Ok? Para rever o pensamento social e político do século XIX, nós temos que considerar que o século XIX foi um século de muitas transformações, em todos os campos. Nós tivemos aí as guerras napoleônicas que deram prosseguimento às ideias liberais burguesas. Tivemos o Congresso de Viena, que acabou partilhando ali a África e a Ásia, gerando ali o neocolonialismo, vocês estão lembrados. Tá? Tivemos a independência dos países da América Latina, que a maior parte ficou independente aí durante o século XIX, praticamente todos. Tivemos as revoluções de 30, de 48, a Comuna de Paris, dentro daqueles processos de transformações políticas ali decorrentes da Revolução Francesa. A segunda Revolução Industrial, que mudou muito a configuração do mundo, as relações comerciais, teve uma relação direta aí com o neocolonialismo. Tivemos o fortalecimento do liberalismo e o surgimento de diversos pensamentos como o nacionalismo, o socialismo, o anarquismo, o pensamento social cristão e a unificação importante aí da Itália e da Alemanha. Foi bastante importante, é isso que nós vamos ver. Vamos ver rapidamente o que foi aí, esses dois aspectos que foram importantes aí no pensamento social e político do século XIX. O primeiro deles não surgiu no século XIX, não. A gente já estudou, tá? Surgiu antes do século XIX. Nós temos dois personagens aí, John Locke e Adam Smith. Tá? Na realidade, o liberalismo ele se fortaleceu no século XIX. Tá? O liberalismo, vocês estão lembrados, eu vou bater rapidamente aqui, que foi caracterizado aí por uma contraposição, era o liberalismo versus o absolutismo monárquico. Porque as ideias do liberalismo iam contra o absolutismo monárquico. Tá? O liberalismo defendia a propriedade privada, a livre iniciativa e livre concorrência, o direito do povo à resistência contra o governo tirânico, tá? A tolerância religiosa, o Estado mínimo para interferir o mínimo possível na economia, tá? O mercado se autorregulava, a autorregulação do mercado, tá? E era contra o protecionismo. E o outro aspecto aí, que nós vamos destacar, esse surgiu no século XIX, que é o nacionalismo. Mas como é que ele surgiu, professor? Ele surgiu como consequência do expansionismo ali das guerras napoleônicas, que dominou diversos outros países, outras nações, e como reação a essa ocupação napoleônica, surgiu o nacionalismo, que nada mais é do que uma busca de identidade nacional das monarquias que estavam dominadas. E eles usaram isso para reagir ao domínio francês. E nós temos que destacar aí dois conceitos importantes, que o nacionalismo vem de nação, né? Nação tem a ver com comunidade étnica e linguística, o que une determinados povos, sua cultura. Tá? E o Estado é uma entidade administrativa, tá? Que administra e guarda um território onde pode haver mais de uma nação. Existem estados com mais de uma nação dentro dele. Então, o Estado é uma entidade administrativa. E outra coisa que nós destacamos aí, o nacionalismo como ideologia e como ação política. Como ideologia,
ele é uma identidade cultural que une aquele povo, aquela nação. Tá? E como ação política, ele tem a ver com autodeterminação, quer dizer, aquela nação, aquela nação buscar sua autogerência, o seu autogoverno. Então tem a ver com autodeterminação, com soberania. E como exemplos nós temos aí a Espanha, tá? Tivemos também a unificação, a Espanha com relação à reação dela contra o domínio francês. E a unificação italiana e alemã, que se valeram muito do nacionalismo também. Vamos ver rapidamente aqui o que foi o positivismo, cuja principal figura foi Auguste Comte. Tá? O positivismo foi uma doutrina filosófica, sociológica e até mesmo política de cunho científico, que pregava, tem uma frasezinha ali que resume tudo ali, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Essas palavras aí, ordem e progresso, tem muito a ver com a nossa bandeira, que foi de inspiração positivista. O positivismo surgiu no contexto da crise do antigo regime, da Revolução Francesa e do início da industrialização. E também foi o positivismo que criou a sociologia ou a física social, que buscava as leis imutáveis que regem a sociedade e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Né? E vocês podem ter certeza que o positivismo influenciou em muito, por exemplo, o nosso sistema de ensino. Esses toques para determinar o fim da aula, o início do próximo tempo, tá como se fosse uma organização fabril, tá? É uma herança do positivismo, da organização, da ordem do positivismo. Tá? O positivismo ele previa 3 estados. O primeiro, teológico, em que nós tínhamos valores espirituais e dogmas que teríamos que aceitar sem muita explicação. Depois evoluiríamos para o metafísico, que seria uma transição, tá? Com as primeiras iniciativas científicas. Isso tem a ver aí com a industrialização, com as descobertas do século XIX. E por último, o estado final, que seria o quê? O positivo, que é justamente a ciência garantindo o desenvolvimento e o conforto. Vocês veem que hoje em dia a gente, nesse contexto da pandemia, estamos valorizando muito também a ciência. Toda hora a gente, não, a ciência diz, o que a ciência diz a respeito, isso tem a ver também com o positivismo. Tá? E vamos ver agora também o que foi o evolucionismo. O evolucionismo surgiu com Charles Darwin, ou darwinismo, que previa que as espécies sofreriam uma seleção natural, tá, provocadas pelo meio ambiente. E que Lamarck inseriu aí uma outra ideia, conhecida como lamarckismo, tá, que basicamente dizia que havia uma herança das características adquiridas por essas transformações aí sofridas por influência do meio ambiente, através da lei do uso e desuso, quer dizer, uma espécie que deixasse de usar um determinado órgão dela poderia cair em desuso e essa herança passaria para as gerações futuras, digamos assim. Tá? E o neodarwinismo, que já surgiu já no início do século XX, né? Que era o evolucionismo mais os conhecimentos da genética, aliado aos conhecimentos científicos da genética moderna. Ok? Vamos ver agora como é que surgiu o socialismo utópico. Tá? A conjuntura da era industrial envolvia, então, aqueles pensamentos liberais e o desenvolvimento industrial. A Revolução Industrial estava em plena expansão. Então, nós tínhamos aí as condições ideais para a burguesia industrial. Mas a situação dos trabalhadores não era nada boa. Tá? Toda a família tinha que trabalhar. O chefe da família, a mulher, as crianças, para poder compor uma renda mínima para que eles pudessem se sustentar. As condições de trabalho não eram boas. A exploração salarial era muito alta. Então, não tinham condições decentes de moradia, péssimas condições de saúde, alimentação ruim. Tudo isso gerava uma insatisfação no âmbito dos trabalhadores. E eles começaram a reagir. Foram as primeiras reações dos trabalhadores. Tá? Surgiu ali com o ludismo de 1811 a 1819, que nada mais era do que eles achavam que a culpa era das máquinas, que as máquinas estavam tirando
o emprego dos trabalhadores. Uma máquina fazia o trabalho de 10 trabalhadores. Então eles culpavam as máquinas e com isso eles passaram a atacar, os trabalhadores passaram a atacar as fábricas, né? Antes eles mandavam uma carta assinada pelo um personagem fictício, seria o General Lud, daí o nome ludismo, tá? E começavam a destruir as máquinas das fábricas. Houve uma reação governamental violenta que sufocou esse movimento em 1819. E surgiu também o cartismo, um pouco depois, 1838, que nada mais era do que, foram duas cartas. Uma primeira, daí o nome cartismo, né? Uma carta do povo ao parlamento exigindo maior participação política, que foi assinado por mais de 1.300.000 pessoas aproximadamente. E houve uma reação governamental prendendo os envolvidos e não acatando as reivindicações. E nisso foi feita uma segunda carta, desta vez assinada por 3 milhões de trabalhadores, que eram muitos trabalhadores, e era um percentual altíssimo do total de trabalhadores, desta vez fazendo reivindicações, não só políticas, como trabalhistas também. Tá? Então eles queriam maior acesso político ao parlamento, direito ao voto e etc. E as melhores condições de trabalho, redução de jornada de trabalho e melhores condições para as mulheres e as crianças, que inclusive faziam manutenção de máquinas em funcionamento, que era perigosíssimo e provocava muito acidentes. Então essa segunda carta já surtiu um efeito maior sobre o parlamento e eles conseguiram melhorias nas condições de trabalho. E assim surgiu o socialismo utópico, ou romântico, ou até mesmo o socialismo reformista, tá? Que visava alterar a realidade social com boas ações ou boas intenções dos patrões, tá? Buscando reformas na economia capitalista. O principal expoente desse pensamento aí foi Robert Owen, um empresário inglês que criou cooperativas de trabalho com escolas, moradias, conhecido como New Harmony. Então, nas fábricas, ele reduziu a jornada de trabalho, implantou escola para os filhos dos trabalhadores, construiu casas para os operários, aumentou o salário e buscava indicar com isso ser possível humanizar o capitalismo. E essas foram as principais ideias e ações de Robert Owen. Ainda dentro do pensamento do socialismo utópico, nós tivemos outras personalidades que se destacaram, como, por exemplo, o Conde de Saint-Simon, que defendia uma administração coletiva da economia e da política. Ele defendia que empresários deveriam assumir responsabilidades sociais e criar melhores condições de vida para os seus empregados. Tá? Tudo isso aí dependendo da iniciativa dos patrões. Charles Fourier propôs uma sociedade com trabalho e prazer interligados. Um negócio assim meio utópico mesmo, difícil de conseguir. Criou os falansterios, unidades de produção e vivência com fraternidade e igualdade, em que o trabalho deveria ser uma vocação pessoal. Então, pensamentos sempre ligados e dependendo da iniciativa dos patrões. Nós temos aí agora a imagem dos dois principais formuladores do socialismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Marx era prussiano, tá? Mas viveu na Inglaterra, era filósofo, sociólogo, historiador e revolucionário socialista. É o principal personagem aí do socialismo científico. E Karl Engels era prussiano também, empresário e revolucionário, e coautor de obras com Karl Marx. E a principal obra, que é muito conhecida no mundo inteiro, que é o Manifesto Comunista. Eles criticavam o socialismo utópico. Eles acreditavam que não tinham como reformar o capitalismo, melhorar o capitalismo, e sim superá-lo, quer dizer, acabar com o capitalismo superando-o, tá, a partir de uma revolução, que seria baseado numa luta de classe, numa revolução, numa luta de classes. De acordo com os interesses de cada classe, ele ia entrar em confronto e, através dessa luta de classe, superaria o capitalismo. E agora, no próximo slide, nós vamos ver alguns outros conceitos do socialismo científico para que vocês possam entender melhor, como a mais-valia que nós vamos ver agora. Olá, meus alunos, tudo bem?
eu sou um trabalhador agora, sou um operário, ok? Tá? E vou tentar explicar para vocês o que é, dentro do socialismo científico, o conceito de mais-valia. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Tá? Imaginem vocês uma fábrica, ok? Não desenho muito bem não, vou tentar quebrar o galho, tá? Uma fábrica, ó. Ok? A janelinha da fábrica, ó, ó que beleza. Uma chaminézinha, ó. Ah, e ela está produzindo, está saindo ali umas fumacinhas ali, ó. Tá? Essa fábrica, ela tem diversos gastos, né, para sua manutenção, né? E também tem os insumos para poder produzir o que ela quer produzir para vender, né? Isso aqui são os insumos. Digamos que ela gaste com os insumos 2 libras, tá? E ainda tem o salário do trabalhador, o meu salário, tá? Então teria aqui o trabalhador, vamos ver se eu faço aqui um trabalhador com capacete igual o meu aqui, ó. Tá? O trabalho do trabalhador, o salário dele, 3 libras. 3 libras, tá? Vamos fazer uma matemática aqui? Quanto dá isso aqui? Isso aqui dá 10 libras. 10 libras. Aí vocês vão perguntar, ué, professor, 10 libras? É, 10 libras. É o preço do produto final, tá? Que vai ser vendido ao consumidor. Aqui um lacinho aqui em cima, digamos que seja um presente, ó. Tá? O preço do produto final, 10 libras. Mas, professor, está errado essa matemática aí, tá? Tem 5 aí sobrando, faltando para completar os 10. É justamente esses 5, tá? Que tem aqui 5 libras de diferença, que é a mais-valia, ok? Mais-valia. Que, segundo a teoria do socialismo científico, de Karl Marx, tá? E Engels, isso aqui é que enriquecia o proprietário, enriquecia o industrial, enriquecia a burguesia. Ok? Isso é mais-valia. Depois eu vou entender melhor aí a teoria como um todo. Meus alunos, segundo o materialismo histórico, a história da humanidade ela é determinada pela base econômica ou infraestrutura, tá? E o modo de produção, os meios de produção, aqui, o modo de produção. E pelas relações de classe. Então, por isso que ela fala muito na luta de classe, né? Então, em suma, eu fiz esse quadro aqui para vocês entenderem o que vem a ser o socialismo científico e o materialismo histórico, que é um dos conceitos do socialismo científico, tá? A humanidade ela tem 2 partes principais. A infraestrutura, que determina a nossa existência, as nossas necessidades, tá? E a superestrutura, né? Que é a nível de consciência, tá? A nível de consciência. Então, a infraestrutura, que seriam os meios de produção, a indústria, a agricultura, o comércio, a mineração, tá? Elas determinariam a superestrutura. Determinariam a superestrutura. Tá? Como que seria a superestrutura? Então, o modo de produção, a infraestrutura, determina como tem que ser a estrutura. Isso daqui é um conceito importante no socialismo científico. Tá? E a superestrutura é o quê? É a organização do Estado, a sociedade, as relações sociais, quer dizer, relações políticas, relações sociais, religião, cultura, justiça, as leis. Entenderam bem isso daí? Ok? Outro conceito importante dentro do socialismo científico é a própria Revolução Socialista. Que eles diziam que era o quê? O que era a Revolução Socialista? Era o meio pelo qual os trabalhadores assumiriam o poder, tá? Eliminando a propriedade privada, que eles eram contra a propriedade privada, e socializando os meios de produção, seja ela uma fazenda, quer dizer, terras produtivas ou fábricas. Implantando o comunismo. Mas antes de implantar o comunismo, eles passariam por uma etapa intermediária, né?
que seria a ditadura do proletariado. Proletariado, quer dizer, dos trabalhadores. E assim seriam eliminadas as desigualdades econômicas e sociais. Isso é o que previa ali o socialismo científico. Como eu disse ali no slide anterior, né, o capitalismo, para Marx e Engels, era uma etapa necessária, tá, para a Revolução Socialista, para se chegar ao socialismo. Né? Então, só que antes disso, deveriam passar pela ditadura do proletariado, tá? Que é justamente quando iriam eliminar a propriedade privada e socializar os meios de produção. Ok? Então, após a ditadura do proletariado, se chegaria finalmente à situação ideal, segundo o socialismo científico, que seria o comunismo, que seria o fim do Estado, quer dizer, não haveria o Estado, não haveria a estrutura, a organização estatal, e o fim da luta de classe, e todos seriam iguais. Tá? Isso segundo o socialismo científico. Ok? E agora nós vamos ver aqui em rápidas palavras o que veio a ser o anarquismo, né? Que surgiu também no século XIX, início do século XX, ainda tínhamos bastantes movimentos nesse sentido. Que teve como os principais formuladores o Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin. Tá? Então o que eles pregavam? Eles pregavam o fim de qualquer forma de governo. Eram contra qualquer forma de governo. Que eles pregavam que a liberdade geral, a sociedade, o homem não deveria ter um governo oprimindo ou dizendo o que fazer ou o que não fazer. Tá? E com isso, justamente com base nesse conceito que eles eram contra qualquer forma de governo, eles divergiam do marxismo, quer dizer, a concepção que nós vimos agora no slide anterior, no fato de que eles diziam que eles chegariam ao comunismo sem passar pelaquela etapa intermediária da ditadura do proletariado. Então, quer dizer, um pouco mais radical em seus conceitos, né? E que eles poderiam chegar ao comunismo sem passar pela ditadura do proletariado. Entenderam bem isso daí? Ok? Quem quiser se aprofundar, depois procura dar uma lida a mais aí na internet, etc. Então, nós vemos aí que o século XIX foi bem fértil em termos de doutrinas, de novas ideias e etc. Nós tivemos aí Revolução Industrial, liberalismo econômico e social, nós tivemos socialismo utópico, nós tivemos socialismo científico, nós tivemos o anarquismo, né? O capitalismo selvagem, digamos assim, o capitalismo irrestrito. Né? E como é que ficou a igreja nisso daí? A igreja, acompanhando todas essas mudanças da sociedade, não poderia ficar à parte. Né? Então, o Papa Leão XIII, em 1891, emitiu a encíclica Rerum Novarum para todos os bispos do mundo. Tá? E que ele, verificando as questões da injustiça social com relação aos trabalhadores, ele fazia um apelo aos empresários, tá? Para um reformismo contra a injustiça social. Ele, ao mesmo tempo que ele era contra o comunismo, ele também não aceitava o capitalismo irrestrito. Então ele buscou um caminho do meio. Tá? Ele condenava a luta de classe, com críticas aos socialistas, mas reconhecia o direito dos trabalhadores. Tá? Então eles também condenavam o capitalismo irrestrito. Então eles pregavam o quê? Pregavam a defesa da propriedade, mas buscava solucionar as origens das desigualdades através de uma melhor distribuição de riquezas por meio de um Estado interventor. O Estado intervindo na economia para proteger os trabalhadores, melhorar a distribuição de renda, tá? Diminuindo as desigualdades sociais. Então, basicamente, a doutrina social da Igreja Católica, através dessa encíclica, pregava isso daí. Beleza? E assim a gente encerra a nossa aula de revisão número 35, que eu abordei aí as partes mais de fundamentos, mais teóricos sobre pensamento social e político. E na próxima aula, a professora Valéria vai abordar as revoluções e as unificações, ainda como revisão. Ok? Bom estudo!